O que aconteceu há 7 gerações atrás, há 300 anos atrás, 400 anos atrás, com a minha família, meus ancestrais, ainda estão no meu corpo armazenado. E é isso que a constelação traz à tona e as pessoas começam a fazer movimentos ali. Então me explica como faz isso, meu. Não sei. Eu não sei como acontece essa biorressonância, mas eu sei que acontece. E é onde o Bert percebeu que acontece. E quando você trabalha isso, resolve. Então pronto. Então não me interessa como acontece. O que me interessa é o resultado. Estamos começando mais um Descoisando Cast. Meu nome é Bruno Prado. Eu sou Érica Yumi. E o nosso convidado especial de hoje veio diretamente de Londrina, nossa terrinha natal, a terra do café, a terra do pessoal do pé vermelho. E o nosso convidado, ele é terapeuta e uma das ferramentas que ele usa é uma ferramenta que eu gosto muito e que muitas pessoas que eu já tive a oportunidade de atender na hipnoterapia têm medo, acreditando que tem associações com religião e coisas místicas. Nosso convidado de hoje é o Milton Eli, terapeuta constelador. Seja muito bem-vindo, meu querido. Gratidão pelo convite, por abrir esse espaço e para poder estar aqui conversando com vocês. Sim. Que bom, que bom. Fico muito feliz que você esteja aqui conosco hoje. Milton, cara, compartilha com a gente. Como você, antes de se tornar terapeuta, você tinha uma empresa de construção, não é? Isso. Não, comenta como é que isso aconteceu. Como é que de construtor você se torna terapeuta? Apesar que eu não posso falar muita coisa também, a Érica muito menos, né? Cada um tem a sua jornada aqui, não tinha nada a ver com isso, mas como é que foi que isso aconteceu? Bacana, Bruno. Uma longa jornada, né? Desde office boy lá na infância, vendedor de picolé, enfim. O grande sonho era bancário. E aí eu me transformei nisso. Exerci essa profissão por muito tempo. Quanto tempo você foi bancário? 10 anos. Nossa. É bastante tempo. E aí saí dela e fui para ser empresário. Consegui montar uma construtora e foi muito bom, foi muito legal, muitas experiências por um bom tempo, mas aí a coisa começou a ficar complicada. Em que sentido? Financeiro. Tá. Eu prestava trabalho para parte pública, né? Uhum. E aí, na troca de governo, a coisa apertou. Licitação. Exato. E esse aperto, ele veio, hoje, sistemicamente falando, né? A constelação ajuda a gente a enxergar isso, mas ele veio num momento em que não foi só isso. A quebra financeira, a quebra de uma construtora, um monte de trabalhista, um monte de problema, um relacionamento que estava afundado e morte do meu pai, aí foi a gota d'água. E ainda veio mais uns probleminhas, enfim, juntou muita coisa. Aí o copinho transbordou. Exato. E aí você busca o quê? Autoconhecimento. Cedo ou tarde, todo mundo acaba buscando, né? Quem se lasca vai para o autoconhecimento, né? Bem isso. E eu sempre fui muito cético. Do tipo, você nunca tinha nem feito terapia tradicional assim? Para você ter uma ideia, Érica, no momento que minha construtora estava afundando, a coisa estava feia, eu tenso, e só problema em casa, com o pau quebrando, a minha noiva na época chegou para mim e falou assim: vou te levar para fazer um reiki. Reiki? Reiki? Eu preciso que alguém me levante a empresa, que pague minhas contas, não preciso de um reiki. Empréstimo, né? Do reiki. Então, assim, e hoje eu sou mestre reiki, hoje eu trabalho com isso também, né? Uhum. Mas esse momento era assim, não acreditava em nada. E aí eu fui assistir a uma constelação. E a hora que eu vi aquilo foi a paixão à primeira vista. Foi muito intenso. Mas você foi convidado, foi curioso, foi arrastado? Não, a história começou assim. A minha tia, que ela... Eu acho que é uma das poucas pessoas que ganhava de mim no nível ceticismo. Olha que eu tô aí pau a pau, hein? Ah, é? Nessa época, Vou querer te ouvir depois, então. E aí ela chegou pra mim e falou assim: você tem que constelar. Oi, tia. Sim, vai lá ver aquele negócio lá, porque aquele negócio funciona. Como assim, tia? Ela me contou a história, que ela tinha uma casa pra vender, não vendia. O que uma estrela tem a ver com o meu problema, né? Constelação e tal, né? Não, e pelo nível de ceticismo ela me falar isso, eu falei: não, então peraí, é a minha tia, eu vou escutar. E aí ela conseguiu vender uma casa, coisa que não conseguia, né? Eu falei: não, se ela conseguiu vender uma casa, que eu sabia do rolo já e não conseguia, então vou lá ver. E quando eu vi o cara fazendo a constelação, eu olhei e falei: não, mentira.
Não pode ser. E aí eu comecei a perceber e ligar os pontinhos do que ele estava falando lá com a história da pessoa e vi que tudo tinha muito fundamento. Aí eu me apaixonei. Falei, na hora, foi a primeira vez que eu vi, eu falei, eu quero fazer isso. E eu vou fazer isso. Isso foi em dezembro, em fevereiro eu estava começando o curso de constelação. Caramba, te pegou de jeito, hein? Só de assistir. Super, muito forte. Tanto que eu comecei o curso em março, que eu faltei o primeiro módulo. E o professor, na época, ele falava assim, o aluno, depois do terceiro módulo, ele já pode começar a constelar. Ele já pode começar a fazer a constelação se ele se sentir seguro. E aí eu perdi o primeiro módulo, não pude fazer em fevereiro, então eu comecei em março. Em abril eu fui e fiz o segundo módulo. Só que eu me apaixonei tanto que no segundo módulo eu já tinha lido 15 livros do Bert. Caramba. Eu comi os livros. Sintonia no caramba, hein? E aí, quando eu fui pro segundo módulo, eu já estava entendendo tudo, tecnicamente falando, né? Da parte literária eu já sabia do que ele estava falando. E aí, quando terminou, eu falei, ele falou que a partir do terceiro módulo o aluno já pode constelar. Mas ele não falou que tem que ser o meu terceiro módulo. E ele acabou de ministrar o terceiro módulo. Então, eu subentendo que... Já posso. Brasileiro é foda. Arruma vírgula onde der, né? E, de fato, eu saí de lá e já comecei a praticar com os amigos. Eu falava, eu tô fazendo curso, não sei, mas vamos. Cara, e funcionava. E fazia sentido. E tudo começou a fluir muito bem. Então, para mim, realmente foi uma relação muito intensa, muito rápida. E no terceiro, no quarto módulo eu já estava constelando. Quando chegou no oitavo módulo, eu já estava constelando profissionalmente. Uau! E o que você conseguiu resolver? Qual foi a primeira coisa que você foi tratar com a constelação? Que você sentiu na pele o negócio funcionando? Porque assim, você falou que você observou e olhando fazia muito sentido. Mas quando é que você sentiu na sua pele, assim, sabe, na sua vida, alguma coisa acontecer? Legal. Depois daquele momento que eu compartilhei com vocês, né? Poxa, um monte de coisa acontecendo e um monte de coisa muito séria, muito pesada, foi justamente esse momento que eu fiz a constelação. E é como se ela me tirasse de um grande tormento. É como se eu fosse retirado instantaneamente do meio da tempestade. Porque estava tudo ao meu redor, assim, o caos. E eu não estava sabendo lidar com isso, porque era estresse de cobrador, era estresse de ex-mulher, era estresse de ver... ter que enterrar meu pai. Então era uma sobrecarga assim que quem passa sabe do que eu tô falando. E de repente, como num passe de mágica, tá tudo bem. Você vai fazer o quê? Ficar estressado vai resolver? Claro que hoje falando parece fácil, né? Mas é uma mudança interna. É dentro mesmo, acontece uma mudança e você passa a olhar para tudo de uma forma mais leve. A tua forma de se ver diante do problema que mudou, né? Exato. Um mapa de mundo. Entendi. Mapa. Muito bem. Milton, falando um pouquinho sobre a constelação, cara, eu gosto muito dessa ferramenta, eu tenho noções básicas sobre constelação que eu aplico dentro do contexto terapêutico aí na hipnoterapia. E não faz muito tempo eu atendi uma cliente e foi muito interessante. Ela fez a primeira sessão comigo, aí 40 dias depois ela fez um retorno. Só que entre a primeira e a segunda sessão, ela conversou com algum líder religioso dela, eu não lembro se foi um pastor ou um padre, acho que deve ter sido um padre. E ela comentou que, acho que na verdade ela viu eu falando alguma coisa sobre constelação e que eu aplicava a constelação dentro da hipnoterapia. Aí que ela foi ver que eu usava, ela foi conversar com um padre, alguma coisa assim, e ele falou para ela não voltar. Para ela não fazer a segunda sessão comigo, porque a constelação tinha um negócio de espiritismo e de mexer com vidas passadas e não sei o que. Contextualiza do começo pra gente o que é a constelação, Milton, para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que é a constelação familiar? Legal. Bert Hellinger percebeu as constelações no início da década de 80. Ou seja, nós já temos aí mais de 40 anos que essa criança está crescendo. Quem é Bert Hellinger? Vamos começar do começo. Criador das constelações, um alemão que faleceu em 2019 com 93 anos. E até 2019 ele ainda se envolvia, né? Ele só não subia mais nos palcos, mas até os 92 anos ainda estava subindo. Né? Então, uma longa história aí de experiências da vida dele que fez com que ele percebesse o que é as constelações. E começou a trabalhar confiando no que ele chama de campo, né? Daqui a pouco a gente entra lá.
E ele percebeu principalmente os resultados. Começou a fazer as constelações e viu que tinha resultados. As pessoas melhoravam de doenças, as pessoas se retiravam dos conflitos, como eu acabei de falar do meu. Então, o foco dele principal sempre foi no princípio, o resultado. E como tinha resultado, ok. Então, ele não buscou entender. Ele não buscou o conhecimento. Como que funciona isso aqui? Como é que faz? A preocupação dele não era essa. A preocupação dele era compartilhar. Ele compartilhou, ele deu curso com grande prazer, ensinou muita gente e falava, levem isso para o mundo, isso aqui tem que ser disseminado por conta dos resultados. Perfeito. Não tinha essa coisinha de, mas não tem comprovação científica, eu não vou fazer. Exatamente. E aí o que hoje a gente pode perceber olhando para trás, desde quando começou até hoje? Houve um processo de entendimento de muitas coisas que acontecem dentro da constelação. E o Bert, lá no começo, ele separava assim, a constelação tem um pouquinho de ciência, porque são fatos que podem ser comprovados, mas tem um lado fenomenológico. É um fenômeno que acontece e que não dá para repetir. Não tem como fazer de novo. Ou seja, um fenomenológico é muito parecido com um milagre. Aconteceu, faz de novo. Não dá. Por isso que é milagre. Então, se fosse colocar em números para a gente entender, a percepção que eu tenho hoje, olhando para isso, é que ela começou com uma base de 10, 15 ou no máximo 20% científica e os outros 80% era fenomenológico. Hoje, eu acredito que nós já estamos chegando aí no 70% científico e os outros 30% talvez seja fenomenológico. Eu não consigo nem falar essa palavra. Fenomenológico. Fenomenológico. Tá vendo? Ok. Então, por exemplo, a psicogenealogia já é um estudo científico que já entende como que é passado as repetições, né? Aquilo que acontece dentro de uma geração vai lá e se repete dentro de outra geração. Num primeiro momento, isso era considerado fenomenológico. Hoje a gente já tem uma ciência, psicogenealogia, que estudou e entendeu isso. Tem outras ciências também que estão esclarecendo muitas coisas, né? PNL é uma delas, enfim, é todo o processo que aconteceu nesses últimos 40 anos que está desmistificando. Quem nunca assistiu uma constelação, vai lá e assiste uma constelação pela primeira vez, sem ter uma explicação de alguém que realmente entende por trás, vai achar que baixou um espírito ali, vai achar que baixou um santo ali, enfim. Vai acreditar em outros fenômenos. Era o preconceito que eu tinha antes. Quando eu ouvia falar em constelação, eu falei, não mexe com essas coisas não, deixa quieto, para. Isso daí não deve ser de Deus, não. Mexer nas estrelas, né? Não. Esse negócio aí do cara vai sentir um negócio do outro lá que já morreu, nem tá aqui mais. Não, deixa quieto. Isso é problema dele, né? Só que não. Essa é a percepção que muitas pessoas têm. Por quê? Porque não é difícil realmente de explicar qual é o conceito. Vai incorporar, né? Exatamente. E hoje o que a gente percebe, então? Que o nosso corpo, através da biologia, ou seja, através de cada célula que compõe o teu corpo, dentro de cada célula tem um código teu aí, que é o nosso código de DNA. É claro que o código de DNA não está em todas as células, assim como as informações que existem dentro do seu corpo não estão exclusivamente só no código de DNA. Então você vai ter, por exemplo, informações de memórias de coisas que aconteceram com o seu tataravô. Seu tataravô não está vivo. Seu tataravô já morreu. Mas isso não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque a informação é uma memória que foi passada de geração por geração, está dentro da tua família e está gravada em você. E ela pode estar gravada lá no joelho. Então, Bert começou a perceber que os movimentos do corpo durante uma constelação estão informando aonde está o registro do trauma. Então tem pessoas, por exemplo, que entram numa constelação e começam a sentir dor no joelho. Falando disso em relação ao joelho, Milton, é muito interessante porque eu passei uma vez por uma sessão de microfisioterapia e o fisioterapeuta, né, que tinha uma especialização em microfísio, ele falava que os conflitos que a gente tinha ficavam armazenados em partes do nosso corpo. E através de uma sensibilidadezinha ali da ponta dos dedos, ele conseguia identificar e dentro daquele mesmo local ressignificar. Tem alguma coisa a ver também, né? Com certeza, está ligado com isso. E é o que faz com que a pessoa, durante um processo de constelação, apresente algum tipo de sintoma ou dor. Ou às vezes um simples movimento, a pessoa começa a fazer um movimento com os pés ou um movimento com a cabeça, e aí o constelador já vai começar a perceber aonde pode estar o conflito. Não que só isso vá definir a constelação ou a origem do conflito.
Então o Bert percebeu que existe um conjunto de situações, de coisas ali que tem que ser observadas durante uma constelação. É o movimento, é a percepção do próprio terapeuta, é a percepção do representante, caso tenha representantes. Percepção que você diz é sensibilidade. Não necessariamente. O feeling de terapia mesmo. Pode ser feeling, pode ser intuição, pode ser insight, pode ser... O próprio conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. Então, é o conjunto de tudo isso. No curso, quando eu ministro o curso de constelação, eu falo muito justamente sobre o conjunto, sobre tudo isso. Nunca se pode avaliar um item isoladamente. Eu não posso tomar uma decisão ou fazer uma afirmação, enfim, fazer um movimento, como a gente chama dentro da constelação, né? O movimento é o processo de cura, é justamente onde eu percebo onde está o conflito, vou lá e falo ou peço para a pessoa fazer alguma coisa. Esse é um movimento, para que haja o processo de cura. Então eu nunca vou fazer um movimento embasado só em uma observação, em um detalhe. Até porque às vezes uma pessoa que vai participar de uma constelação, ela pode estar com o conflito dela, ela pode estar com uma questão dela. Então aquilo vai ser uma coisa que ela vai fazer. Eu tô com dor no joelho, mas de repente a dor no joelho é tua mesmo. Então o constelador tem que observar tudo isso e ao mesmo tempo estar interligado com a pessoa que está constelando, para perceber se isso faz sentido para ela. É porque tem pessoas que estão participando da constelação e vamos supor que uma pessoa veio constelar um problema que ela tinha com o pai. E a pessoa que entra tem um problema com o pai também, aí ela começa a trazer coisas que são dela, não necessariamente do campo, né? Tá, mas eu acho que assim, seria mais interessante a gente voltar um pouquinho, porque eu tô tentando pensar como eu tô ouvindo você falar, imaginando como se eu não soubesse nada, entende? Tipo, como assim, conflito do pai, o joelho, o que ele tá falando? Legal. Vamos olhar assim para Para facilitar, dá um caso. Isso, para uma situação, né? A pessoa vem lá e ela tem dependência química. Ela tem problema com drogas. Tá. E aí ela vai fazer uma constelação. Eu vou contar para vocês um caso que realmente aconteceu comigo lá, que foi um dependente químico. Quando eu fui constelar ele, tinha na plateia 2 pessoas que também eram dependentes químicas. Só que eles não se conheciam, obviamente. E a pessoa que veio, que me procurou para constelar, ela escolheu, sem saber também, que a pessoa que ela escolheu também era um dependente químico. Então essas coincidências, a gente entende como ressonância. A pessoa, o teu corpo, ele tem vibração, ele tem uma ressonância. Então isso acontece com grande frequência. Aí aquela pessoa que é escolhida para entrar ali, ela tem o mesmo conflito. E isso, normalmente, isso acontece com grande frequência, não tem problema nisso, muito pelo contrário. Eu acredito que a coincidência para essa pessoa que está entrando como representante acaba sendo benéfico para ela, porque ela acaba, não vou dizer que ela acaba se constelando, mas boa parte do conflito dela pode ser liberada ali. Tipo por tabela. Exato. Então ela tem um bônus aí, ela acaba ganhando com isso. Tá, mas assim, então é uma técnica terapêutica, podemos chamar assim. A constelação? Isso. Não. Eu acho que... Eu acredito que chamar a constelação de técnica terapêutica é limitar ela. Eu acredito que ela é uma filosofia. Tá, uma filosofia. E que tipo de questões eu posso tratar na constelação? Muitas. A gente percebe que a constelação ela vai trabalhar tudo que tem energia. E eu não falo sim de energia não científica. Eu falo de energia científica. Ou seja, uma pedra ela tem moléculas e as moléculas têm um nível de vibração. Isso a ciência já sabe. Então eu posso constelar tudo que tem energia. Só que tudo tem energia. Então eu posso constelar uma pedra? Não posso. Eu posso constelar qualquer coisa que tenha energia e que o terapeuta vai usar de ética com isso. Então eu posso constelar, principalmente é o que mais acontece, questões pessoais, é claro. Doenças, depressão, câncer, seja lá qual for, pode ser uma doença psicológica ou não, né? Mas qualquer doença pode ser constelada, inclusive é excepcional, é incrível os resultados. Um dos primeiros livros do Bert foi sobre o câncer, porque ele conseguiu perceber N casos de curas de cânceres que a medicina já estava desistindo.
Depois de doenças, dos aspectos que é mais procurado é os relacionamentos, principalmente conjugais, é onde as pessoas encontram dificuldades, às vezes, para resolver os seus problemas com isso, e precisam de terapia. E aí a constelação auxilia ela a enxergar algo que não era visto aos olhos comuns. E aí outros temas, como prosperidade, por exemplo, pode ser constelado a empresa. Minha empresa não está bem, minha empresa está com problema. Pode constelar? Claro que pode, a tua empresa tem energia. Então tem bastante coisa, né? Uma das situações, por exemplo, que está sendo utilizado muito as constelações é dentro dos fóruns. Dr. Sam Storch, que é um juiz, começou lá na Bahia, ele utilizou muito as constelações dentro do fórum, onde ele teve 99% de acordos. Ou seja, os processos não precisaram ser levados adiante graças ao trabalho dele com constelação. Infelizmente, hoje o juiz não pode mais utilizar isso, mas muitos fóruns no Brasil já utilizam na sala de acordo. Lá na sala de acordo, sim, pode-se colocar um terapeuta lá e usar da técnica, aí sim, como técnica de constelação, para tentar trazer uma dissolução ao conflito que está sendo levado à justiça. Tá. E voltando lá pro Bert, ele era terapeuta? Sim, ele estudou psicanálise na França. Tá. A origem da psicanálise foi na França. Ele foi na melhor escola hoje do mundo quando se fala em psicanálise. E aí, como que foi chegar até o que hoje a gente conhece como constelação? O Bert estudou, primeiramente ele teve a psicanálise, mas ele teve muitas outras terapias que ele estudou, né? Gestalt, por exemplo, foi uma das terapias que contribuíram muito nesse processo da constelação. Psicodrama, nos Estados Unidos, ele fez o curso. PNL, enfim, ele estudou bastante coisas. Dentro do contexto de constelação, a gente percebe aí aproximadamente 20 terapias diferentes, que é como se tivesse, todas elas são ingredientes, e o Bert deu o tempero final. Que aí foi a percepção dele, um dia que ele estava participando de uma terapia, não constelação, e ele começou a sentir coisas ali que ele percebeu que não eram dele. Ele começou a sentir raiva, por exemplo, de uma mulher que ele nunca viu na vida. E aí ele falou, poxa, mas essa raiva não é minha. Então é claro que em função de uma elevação espiritual, vou dizer assim, não espírita, tá? Espiritual, de uma percepção mais ampla das coisas. De espiritualidade, não de espiritismo, né? Isso. Essa percepção de espiritualidade dele fez com que ele percebesse o que estava acontecendo naquele momento. E que não era nenhum espírito abaixando nele ali que fez com que ele sentisse aquela raiva. Não, a raiva, ela gera uma memória, e essa memória estava armazenada no corpo daquela mulher. Então, quando ele começou a participar da terapia, essa memória entrou em ressonância com o corpo dele, e em função disso ele percebeu de onde vinha a raiva. E é o que acontece hoje na constelação. A pessoa que vai constelar senta do lado de um terapeuta. O terapeuta pode convidar ali um conjunto de pessoas para participar da constelação naquele momento, e essas pessoas entram em ressonância com o campo sistêmico da pessoa que está sendo constelada. O que é o campo sistêmico, né? É isso que eu acho mais interessante, Milton, em relação a, por exemplo, é como se a gente virasse um botãozinho e a partir desse momento as coisas começassem a acontecer em relação àquela pessoa. Então, o que faz com que o processo se inicie nada mais é que a intenção dele ali, não é? Perfeito. É a pessoa trazer o que ela quer olhar. Por que eu não tô aqui sem... Tem alguém fazendo uma constelação do outro lado da cidade e eu tô sentindo as coisas da constelação de lá. Entende? Sim. Então, é a intenção que gera o movimento ali, né? Exato. E nas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, eu tô aqui, quer dizer que eu vou me misturar com uma coisa que está lá longe? Depende, se você está envolvido, pode acontecer. Mas as pessoas que estão ali naquele momento presentes, elas já estão envolvidas. E aí, quando o terapeuta inicia a constelação e convida as pessoas para entrarem, elas vão entrando em ressonância com o campo sistêmico. Então, o campo sistêmico, o que é? É o teu corpo que tem um conjunto de informações que são suas, mas também são de sua ancestralidade. Não só ancestralidade biológica, porque faz parte dessa ancestralidade também todas aquelas pessoas que tiveram algum tipo de envolvimento com a tua família, que te criaram vínculos com as pessoas. Então, o teu campo morfológico é de um conjunto de pessoas aí muito grande. E aí, no momento que vai constelar, você coloca um tema. Milton, eu quero constelar meu relacionamento.
Quando você coloca esse tema, esse campo vai começar a atuar em cima do tema que você colocou. E aí ele vai trazer à tona informações relacionadas a isso. Tá. Entendi. Espero que tenha ajudado. Não ficou claro? Eu imagino para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso. Porque assim, eu acho que a gente, por exemplo, porque, sei lá, qual a porcentagem de pessoas que, igual a gente acabou de voltar de um treinamento juntos, né? E a gente escutou lá, nossa, só 3% da população tem acesso ao autoconhecimento. Isso é nada, né? Dentro do autoconhecimento, quantos por cento, por exemplo, conhecem a hipnose? E dentro disso, quantos conhecem a constelação, né? Tanto que no evento que a gente foi, muitas pessoas falaram assim, nossa, eu não conhecia e tá na caminhada faz muito tempo, né? Então, assim, se você fosse explicar para alguém que é leigo de tudo, assim, porque esses termos, campo, sistema, informação, eu acho que quem não tem contato com a ferramenta fica subjetivo, né? Então, assim, imagina que uma pessoa que não tem vocabulário nenhum, assim, sabe? Desses termos que a gente tá acostumado. Se você fosse falar para ela, assim... Eu explicaria da seguinte maneira. O seu corpo tem um conjunto de informações. Tá. Essas informações elas vão entrar em ressonância, ou seja, uma pessoa quando for convidada a entrar na constelação, as informações que estão no seu corpo vão entrar em contato com a informação, com o corpo da outra pessoa. Muitas terapias chamam isso de inconsciente, e eu concordo. Esse é o momento em que o seu inconsciente está falando para o corpo da outra pessoa. O famoso inconsciente coletivo do Jung. Isso. E aí a outra pessoa vai começar a fazer algum movimento. Por quê? Por causa do tema que você escolheu. Eu quero constelar relacionamento. Então a outra pessoa vai fazer um movimento corpóreo, físico, e em cima disso o terapeuta vai conseguir identificar onde pode estar o seu conflito. Tá. E eu gosto muito, porque eu já participei várias vezes, né, das suas constelações, e toda vez que eu indico para alguém, eu falo, vai de quarta-feira, porque quarta-feira ele vai explicar o que é. E todas as vezes que eu ia, por mais que eu já tinha escutado você 1000 vezes, todas as vezes eu tinha um insight diferente. Então, quando eu tinha oportunidade, eu sempre ia na quarta-feira, né? E muitas pessoas falam, nossa, interessante aquilo. Você poderia explicar um pouquinho pra gente da maneira como você fala lá pro teu público quando você vai abrir o teu trabalho? Claro, com prazer. Bem, primeiro eu começo explicando que constelação não é espiritismo, que constelação não é só uma técnica terapêutica, que realmente constelação é uma filosofia que engloba aí um conjunto de coisas. Entre essas coisas, claro que tem as terapias que o Bert estudou. E o Bert percebeu que fazer um movimento de uma constelação pode auxiliar a pessoa a resolver conflitos dela. Então, eu explico um pouco sobre o lado científico e um pouco sobre o lado fenomenológico. O lado científico, psicogenealogia, a informação que tem dentro do teu corpo, a memória celular, como isso entra em ressonância, a biorressonância, que também já é comprovada. A tua célula, cada célula do teu corpo tem um nível de vibração diferente. Eu trabalho com biorressonância lá no meu espaço também, onde é possível medir qual é o nível de vibração das células do seu rim, qual é o nível de vibração das células do seu coração, do seu estômago, do seu dente, da sua pele, do seu olho. Tudo pode ser medido. E dentro dessa medição já foi observado um nível, um parâmetro, onde é o normal. Fora desse normal, existe um conflito. E o teu corpo armazena essa informação. Então, é essa biorressonância que acontece durante a constelação. A pessoa vai constelar. Já aconteceu, por exemplo, com frequência. A pessoa senta lá do meu lado, vem com um problema. Qual é o problema? Milton, eu quero constelar minha prosperidade financeira. Em menos de 10 segundos, quando se inicia a constelação dela, eu falo para ela, olha, eu estou percebendo aqui que você tem depressão. Ai, Milton, é verdade, tenho depressão. Então, como é que você quer constelar a sua prosperidade financeira se você tem depressão? Já começa a entender de onde vem, né? Exato. Então, primeiro vamos olhar para isso, vamos trazer ânimo para essa vida, para daí sim você ter prosperidade financeira. Né? Mas eu tô triste porque eu não tenho dinheiro. Quem nasceu primeiro, né? Ovo a galinha. Isso, exatamente. Esse é o teu consciente falando. Eu tô triste porque eu não tenho dinheiro. O teu inconsciente, ele vai falar onde foi o início da não prosperidade. E aí sim, vai vir alguma causa traumática que te causou a depressão. E aí eu constelo a depressão, mas a tua prosperidade financeira vai junto. Acontecem as duas coisas, aí sim. Então, a gente explica um pouco isso, né? O lado científico, que tem toda essa base de biorressonância, como eu acabei de dizer, que o teu corpo está falando.
e a parte fenomenológica. Milton, então tá, eu entendi a parte científica. Agora me explica como que acontece essa biorressonância entre um corpo de uma pessoa e um conjunto de pessoas que não te conhecem, que vão lá para uma constelação. E esse conjunto de pessoas, muitas das vezes, podem voltar ali 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações. 7 gerações, talvez eu esteja falando aqui de 300 ou 400 anos. E essas informações estão armazenadas dentro do seu corpo. Ou seja, o que aconteceu há 7 gerações atrás, há 300 anos atrás, 400 anos atrás, com a minha família, meus ancestrais, ainda estão no meu corpo armazenados. E é isso que a constelação traz à tona e as pessoas começam a fazer movimentos ali. Então me explica como faz isso, meu. Não sei. Eu não sei como acontece essa biorressonância, mas eu sei que acontece. E é onde o Bert percebeu o que acontece. E quando você trabalha isso, resolve. Então pronto. Então não me interessa como acontece. O que me interessa é o resultado. É um pouquinho assim que eu Então quando você fala isso de das 7 gerações, é até 7 gerações ou... Pode acontecer demais. Mais, né? Quando você fala assim, tem gente que pergunta, se eu fizer uma sessão de tal coisa, eu resolvo minha vida inteira? Aí quando a gente escuta um negócio desse, né, eu falei, poxa, um cara lá de 400 anos atrás da sua família, que carrega um monte de coisa, não resolve, né, porque a galera lá de trás não fazia terapia. Aí vai passando pra frente, Por isso que a gente tá todo zoado, né, porque olha o tanto de coisa que tem lá pra trás, né. Eu acho muito ingênuo, acho que chega a ser uma ingenuidade, né, achar que você vai fazer um negócio, vai resolver a vida toda, né. Porque olha o tanto de coisa que tem. É porque as pessoas acreditam que o problema que elas têm se resume em apenas a vida dela, né? Exato. Então eu tô assim porque aconteceu alguma coisa comigo e por conta disso eu continuo carregando esse problema pra minha vida. Sem entender, né? Que ela vem de alguém, que veio de alguém. Que às vezes você já foi levado a acontecer esse problema ou esse conflito, essa situação, justamente porque existia um conjunto de memórias aí dos seus ancestrais e você simplesmente está repetindo um padrão. Está fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Mas aí agora nós temos a opção da terapia. Sim, até achei legal uma coisa que você comentou em casa, né? Porque a gente pegou um cachorrinho. Aí você falou um negócio que pra gente é tão normal, assim como de dia sai sol e à noite não, que você falou aquilo, eu fiquei uns 3 dias pensando. Você olhou pra cachorrinha e você falou assim... E ela começou a já fazer movimento de ataque, né? E ela é um bebê. Aí você falou assim, olha só a informação. Como que ela sabe que ela tem que atacar desse jeito? Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Sério, você que tá assistindo a gente, sabe? Em relação à raça, né? Tipo assim, como é que o cachorro sabe que ele tem que ser cachorro? Como é que o passarinho sabe que ele tem que voar, sabe? De onde que vem a informação, né? Contextualizando isso, né? Em relação a quem tá ouvindo e vendo a gente aqui agora, a gente pegou um cachorrinho que é um Jack Russell. E o Jack Russell, para quem não sabe, ele tem uma origem inglesa. E o cara que criou a raça, né, através de cruzamentos, teve o objetivo de ter um cachorrinho que fosse forte, com pernas curtas, um tamanho ok, para que ele entrasse dentro de buracos e caçasse raposas. Aí é todo o formato do cachorro. Ele tem pernas fortes para poder cavar, as perninhas da frente são grossas, ele tem um rabinho levantadinho e duro para quando ele entra no buraco, o caçador enfia a mão lá, pega o cachorro pelo rabo e puxa ele com a raposa na boca. Né? E a gente tava brincando, falando, eu joguei uma bolinha e ela foi bem devagarinho assim, quando de repente ela pulou abraçando assim, igual uma onça. Eu nunca tinha visto um cachorro fazer daquele jeito. Pulou abrindo as patinhas e fechando assim, como se ela fosse dar um abraço, né? Atacando. Aí você falou, olha que interessante como isso vem, né? Da raça do cachorro. E todo mundo fala, mas a raça tende a ser assim. Mas como? É muito interessante esse exemplo. É muito legal. É verdade. A gente fala, isso aqui, mas eu sou descendente de italiano, né? Então, tem toda aquela história, os italianos vieram fugidos da Itália, navios, sei lá quantos meses, chegaram aqui com as mãos para tentar, se você prender minha mão, eu não falo mais. Né? Então, assim, tudo tem um motivo e ficou um exemplo muito mais didático através do cachorrinho, né? Sim, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente não para pensar nas coisas que são óbvias pra gente. Tipo assim, não óbvio, mas a gente sempre viu, né? Então a gente não questiona. Eu achei isso muito legal para exemplificar. E isso é uma base científica também. Que o Rupert Sheldrake, ou Sheldrake, autor de vários livros, ele fala sobre o campo morfológico, ou campo morfogenético. Onde é transferido a informação entre animais, lógico, entre pessoas também. E o mais interessante que ele percebe e afirma
no contexto dele, nos livros dele, na base que ele traz como científica, é que esse campo ele não necessariamente precisa de contato. Sheldrake coloca, por exemplo, a teoria dos 100 macacos, né? Onde dentro de uma ilha acontece um conjunto de informações que em um determinado momento, quando atinge o 100º macaco, essas informações vão... Conta a historinha dos macacos, Milton. instantaneamente para os outros, né? Dentro da teoria, assim, um macaco aprendeu a... Não me lembro exatamente. Descascar banana, não era? Coco, não era? Coco. Isso, Ele estava tentando abrir um coco e não conseguia. Isso. Até que ele pegou o coco e jogou numa pedra, o coco abriu. A partir daquele momento, todos os macaquinhos aprenderam a abrir coco com ele ali. É que todos os... Daquela mesma ilha. Isso, todos os macaquinhos foram aprendendo através do contato com ele, né? Foram vendo... Daquela ilha. Esse é o detalhe, né? Visão, né? Eles viram como é que fazia... ou provavelmente conversaram, vamos acreditar assim, né? Eles trocaram as informações ali. Isso é normal, isso é passível de entendimento, né? O X da questão é que na outra ilha, ou seja, onde eles não tinham contato, não foi um macaco que começou, foi todos, instantaneamente, começaram a fazer a mesma coisa. Então essa é uma evidência, né? Existem muitos outros estudos que são base para esse entendimento, como a migração de aves que não retornam para o mesmo lugar, mas o bando seguinte vai, migra no mesmo, exatamente, para nos mesmos pontos, vai para o mesmo lugar. Assim como também os cientistas já fizeram um experimento de afastar as células humanas de uma pessoa, vão lá, tira a medula, afasta, leva para 500 quilômetros, né? Quando eu comecei a falar sobre isso, a experiência que se tinha conhecimento era até 80 quilômetros, hoje já passaram os 500 e já desistiram porque perceberam que não faz diferença. Colocaram um cronômetro ultrassônico para fazer a medida de fração de segundos e colocaram a pessoa para viver emoções. E mesmo uma parte do corpo dela, claro, retirado do sangue ali, pequenas células, colocadas a mais de 500 quilômetros, elas reagem exatamente igual a pessoa que está lá a 500 quilômetros de distância. Que louco isso. Super, né? Cara, mas isso a gente pode usar para outros exemplos ainda mais simples que esse, né? Como a informação passa de geração a geração e muitas vezes as pessoas não se dão conta. Eu vi um case também, um experimento feito com macacos, né? Tinha uma jaula com vários macaquinhos e lá tinha uma penca de bananas. Só que o primeiro colocaram alguns macaquinhos naquela jaula. O primeiro macaquinho, quando ele foi lá pegar a banana, deu um jato de água nele. Né? Eles foram pegar, deu um jato de água e ele saiu correndo. Aí daqui a pouco ele foi lá, jato de água de novo. Né? E o que aconteceu? Eles ficaram com medo de pegar a banana. Aí eles foram lá e pegaram um outro macaquinho e o macaquinho novo, no que ele foi pegar, os outros macaquinhos que já tinham tomado um jato d'água deram um pau nele. Falaram, tipo, você não vai pegar essa banana não, porque a gente não tá afim de tomar uma ducha agora. Em resumo, chegou num ponto que nenhum macaquinho mais tentava pegar a banana. E eles não faziam mais nada. Então tornou-se algo natural para eles não pegar a banana que estava naquele lugar sem que acontecesse nada, sem que tivesse o jato d'água, sem que tivesse a violência. Tinha a informação, assim. A informação passando. E aí começa a trocar os macacos. Coloca outro macaco lá que não sabe de nada e continua assim. E começa gerações por gerações fazer do mesmo jeito, porque sempre foi feito assim. Ô Milton, é muito interessante isso que você falou do campo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito cética também, não acreditava nem em hipnose, achava que era, né, coisa de charlatão, igual me chamaram recentemente. E é muito curioso, porque conforme eu fui me envolvendo cada vez mais em processos terapêuticos e atendendo e me conhecendo e passando por outros métodos, eu percebi que eu fui... Na verdade, todo mundo tem essa sensibilidade, né? Só que as pessoas não têm consciência delas e nem como funciona. Então, eu tive uma experiência assim, fantástica, não faz muito tempo, sei lá, uns 15 dias atrás, que foi a seguinte. Eu fui passar por um processo terapêutico, né? Todo mundo que me acompanha sabe que vira e mexe, cada 2, 3 meses eu passo por uma sessão de hipnoterapia. E recente eu fui passar por uma sessão de hipnoterapia com um colega meu. E no meio do processo, foi muito interessante porque a gente, né, trabalha com regressão, que é voltar para uma cena que você teve acesso, da forma como você interpretou aquilo. E de repente ele falou, imagina que você conversa com o Bruno criança. E diz para ele que tá tudo bem, que não sei o quê. E de repente, foi muito curioso porque eu comecei a sentir uma tristeza.
E ele falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, nossa, eu estou sentindo uma tristeza tão pesada, tão intensa. Ele falou, então cuida. Eu falei, mas não é minha. E assim, de onde vem isso, né? Ele falou, de quem que é? Eu falei, é sua. O meu colega é terapeuta. Eu falei, é sua. Ele falou, como assim? Eu tô vendo... A percepção que me via à mente era dele criança. Sentindo uma tristeza muito grande e uma culpa muito grande. Não era mais a minha terapia ali. Aí eu falo, de onde vem isso? Entende? Eu me envolvi ali, era a minha terapia, e de repente eu trouxe uma informação do meu terapeuta que estava me atendendo. Né? Uma sensação de culpa muito grande. Ele tem toda uma história, ele foi abandonado pelo pai, etc. Né? Aí me veio essa sensação de culpa, né? Porque ele foi abandonado como se ele não fosse bom o bastante, ele se sentia culpado por não atender as expectativas, e era por isso que muitas vezes a vida não estava da forma como ele gostaria. Então, isso, sabe? Então eu atendo um cliente, já aconteceu de eu atender um cliente e de repente começar a sentir um monte de coisa. Um monte de coisa, assim, um mal-estar, um aperto, um aperto na garganta, um desconforto no peito. Aí eu falei, você está sentindo isso? Tô. Você está sentindo isso? Tô. Você está sentindo isso? Tô. O cliente, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estou sentindo tudo isso. Como é que explica isso, Milton? Isso é campo morfológico. Isso é o que acontece durante o processo de constelação. Bert começou as constelações e fez muitas individuais. Ou seja, era ele e o cliente. Tem várias constelações filmadas do Bert aí, que tá no YouTube, onde a pessoa senta do lado dele, ele em fração de segundos ele fala assim, o que aconteceu com o seu pai? Ah, o meu pai morreu na guerra. Não, da onde o Bert tirou isso, né? Uhum. É essa ressonância, é isso que aconteceu entre você e o terapeuta. Então, se seria sensibilidade do terapeuta, dá para fazer uma constelação sem sensibilidade? Claro que dá. O terapeuta tem uma técnica ali onde ele aprende a ter toda uma percepção, uma comunicação, uma interação com o cliente e através disso conseguir trazer à tona quais são os conflitos. Quem tem sensibilidade pode ser que seja um pouco mais fácil para perceber algumas coisas. Uhum. Isso é o que eu falei do exemplo do Bert. O Bert, a pessoa sentou do lado dele, então sim, ele tinha uma sensibilidade mais aguçada que fez com que ele percebesse já qual era o conflito. Uhum. Quando ele falou do pai, o cara já logo abriu, né? Eu perdi meu pai na guerra. Então é uma criança que não teve o convívio com o pai, que só teve a mãe durante grande parte da vida e percebe que de repente está enfrentando conflitos, procura um terapeuta, o terapeuta sem mal conhecer ele já fala, o que aconteceu com seu pai? Então sim, ele tinha uma sensibilidade que contribuiu muito. E da onde vem essa sensibilidade? De um anjo ou de uma glândula pineal? Não, é aí onde o Bert entrou em acesso com esse campo morfológico e o campo já traz a informação. Uhum. Então, no curso, por exemplo, eu começo falando assim, olha, galera, o planeta é redondo, tá? Por quê? Porque a gente tem que quebrar esses conceitos. Quem falou que o planeta era redondo lá atrás foi atirado pedra nele, porque o cara era louco, porque o cara é isso, o cara é aquilo. Agora a gente está falando de campo morfológico, que daqui a um tempo os caras vão olhar para trás e falar, eles não sabiam o que era campo morfológico. Uhum, é isso que nós estamos passando. Legal. Você pode falar um pouquinho sobre as leis que regem, vamos dizer assim, que regem, né, a constelação e a vida, né? Porque, por isso que eu te falei que toda vez que eu vou assistir eu tenho um insight, porque eu lembro que você termina falando assim, é simples, a teoria é bem simples. Não significa que seja fácil. Mas, às vezes, quando eu tô falando sobre constelação para alguma pessoa, eu falo assim, independente de você ter ou não a crença de fazer sentido a constelação para você, mas se você só entender as 3 leis, elas fazem tanto sentido que não precisa nem pensar 2 vezes. É o que é, né? É muito óbvio. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Falar sobre as 3 leis realmente é muito simples, né? Colocar em prática talvez não seja tão simples. Falar sobre as 3 leis, eu posso resumir aqui em uma página. Eu consigo colocar essas 3 leis. Só que se for entrar isso a fundo, dá um livro com certeza de mais de 1000 páginas. Uhum. Então, de uma forma sucinta e ampla, a constelação nos fala sobre 3 leis. A primeira delas, pertencimento. Então, o que o Bert percebeu? Que eu não posso excluir ninguém da minha estrutura familiar ou das pessoas que fizeram de uma maneira ou de outra importância na minha vida.
Por que eu falo de uma maneira ou de outra? Porque pode ter sido positivamente como negativamente. Quando eu relatei antes, por exemplo, o meu processo, onde de repente o governo não me pagou. O governo faz parte do meu sistema, da minha história. Então, a própria entidade pública lá que de repente não me pagou fez com que mudasse muitas coisas na minha vida. Então, eles foram influentes, positiva ou negativamente, faz parte. E assim é para também outras coisas, como na família. O meu tio é alcoólatra e eu não quero ter proximidade com ele. Então, você internamente quer excluir o seu tio. É onde você está descumprindo uma das leis. Que é meu primo é usuário de droga, a partir de hoje não faz parte da minha família mais. Não, por favor, não fale que ele é meu primo. Porque eu tenho vergonha de aceitar que ele faz parte da minha família. É onde a gente exclui as pessoas. E na exclusão, aí o teu campo morfológico vai te trazer um conflito. Para quê? Para você rever esse seu conceito. Não exclua. O grande problema que as pessoas podem encontrar na vida, ou melhor, um dos maiores problemas que as pessoas podem encontrar na vida é quando elas excluem a sua fonte de vida. Pai e mãe, né? Pai e mãe. E a gente vê que pai e mãe é incrível do quanto amplo é o conjunto de coisas que acontecem na nossa vida quando a gente tem conflitos. Assim como do inverso também. Quando você conversa, por exemplo, com uma pessoa próspera, com uma pessoa saudável, com uma pessoa que tem aquela vida leve, que tem uma vida legal, sem tantos conflitos pesados, sérios, difíceis, como a gente vê a grande maioria das pessoas passando. Você vai conversar com essa pessoa, normalmente ela vai falar com muito amor do pai e da mãe. Ela vai tratar o pai e a mãe com um carinho imensurável. E aí, consequentemente, adivinha, não tem problemas. Ou, pelo menos, não tem problemas tão sérios como a gente percebe a grande maioria das pessoas. Então, pai e mãe é a nossa fonte de vida. Pai e mãe não é só o nosso pai e nossa mãe, mas é o pai e a mãe de cada célula que você tem no corpo. E aí a gente volta a falar sobre o que eu estava falando antes, né? A célula do corpo armazena informação, tem memória, e o teu campo morfogenético está aqui, está no teu corpo. Então, quanto mais você é grato pela vida que você tem, mais o teu corpo entende isso. Se o teu corpo entende isso, você entra em ressonância com o mundo, com a prosperidade, com a saúde, com a vida leve. Então, essa é a primeira lei, aceitar. Quem que você tem que aceitar primeiro? Quem que você tem que entender que faz parte? Você. Então, quando você se olha no espelho e fala, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, você já está se excluindo. E depois, sim, pai e mãe, depois tio, tia, depois as pessoas que fizeram parte da sua vida. Então, no caso das mulheres, lembra daquele namorado malandro que te deu aquele chapéuzinho assim, que tem 2 pontas? Então, ele faz parte da sua vida. Ou dos homens, lembra daquela gatinha que te botou um par de guampa? Sinto muito, ela faz parte da tua vida. Mas quando você quer excluir essa pessoa da tua vida, você vai entrar em conflito. O teu corpo vai ter uma memória que é conflituosa porque você está querendo excluir uma experiência que faz parte da sua vida. E quando você fala excluir, o que é isso exatamente? Porque talvez as pessoas podem entender assim, mas terminei com a pessoa, não quero mais ver. Tipo, como assim não posso excluir? O excluir, primeiro ponto importante, legal isso que você perguntou, porque o primeiro ponto importante é que excluir não significa, não tem nada a ver com contato físico. Então eu não vou mais na casa do meu tio. Ou o primo, né? O primo que é usuário de droga. Usuário de droga. Eu não vou mais na casa do meu primo. Não vai fazer diferença nenhuma pro campo morfológico, porque internamente você tem o preconceito. Intenção, mais uma vez, né? Isso, exatamente. Eu não quero mais que essa pessoa faça parte da minha família. Isso. Ou nos exemplos que eu citei, né? De uma traição, eu falo isso porque é o que eu mais atendo lá. É o que a gente mais percebe. A pessoa que tem um trauma em função de uma história que aconteceu e quer excluir aquele momento da vida. Aquele canalha, não fala dele pra mim. Cara, não adianta, ele fez parte da tua vida, então aceita, acolhe. Então a exclusão não é física. Não significa que eu tenho que ir lá e dar um abraço nele e falar pra ele que tá tudo bem. É só você entender que isso é no seu coração, aceita a história. A partir do momento que você consegue conversar com qualquer pessoa, falando do que aconteceu, de uma forma leve, de uma forma tranquila, aí sim você não tá mais excluindo. Mas enquanto você ainda tem dores, ainda reclama ou ainda tem medo de tocar no assunto, é onde você tá excluindo. Entendi.
Então essa é a primeira lei, né? O pertencimento. O pertencimento é acolher tudo o que aconteceu na minha vida, acolher a minha família, acolher todas as minhas experiências. Independente de bom ou ruim, fez parte da minha vida. Perfeito. E aí a outra lei é ordem. Então Bert percebeu que dentro dessas histórias ou dentro da família tem uma ordem a ser respeitada. A família já fica muito fácil entender isso, né? Pai e mãe estão acima de você. Então Bert falava assim, pai e mãe são grandes, você é pequeno. E aí essa escada ela vai subindo. Quando vai para os avós, os pais dos nossos pais, já é um nível superior. E quanto mais a gente sobe, mais nós estamos falando da nossa ancestralidade. Então quanto mais longínqua a nossa ancestralidade, mais poder ela tem. Mas como assim esse poder, né? Aí a gente entende por que eu falei antes da memória celular. Essa memória que vem até mim lá atrás, o que aconteceu, tem grande influência sim, ainda na minha vida. E eu tenho que respeitar essa ordem. Ah, Milton, legal, eu respeito. Eu entendi e eu respeito. A gente normalmente desrespeita ela desde criança. Quando você pode ser ainda lá com seus 2 aninhos, você já inconscientemente ou conscientemente já desrespeita. Então eu costumo dar o exemplo daquela criança que grita no mercado porque quer um chocolate. A mãe corre lá e dá o chocolate para a criança. Então eu pergunto, quem está mandando nessa relação? Quem tem o poder de voz ali? A criança, porque ela queria o chocolate e ela conseguiu. E a mãe obedeceu a criança. Então é onde começa uma quebra de ordem. É onde o pequeno está mandando no grande. Ferrou. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Super. Eu nunca conheci ninguém que tá na ordem certa. Uau. Nunca. Porque, por exemplo, os casos que a gente... Você me conhece. Não sei. Não, Milton. Mas, por exemplo, os casos que a gente atende, 100% tá errado a ordem. É filho querendo ser mãe da mãe, pai do pai, né? Inclusive, a gente escutou lá no treinamento alguém falando assim, não, porque eu tive que cuidar de todos os meus irmãos, mas você é quem? É a sua mais nova. Quebrou. Direto isso acontece, né? E aqueles filhos casados com pais, Milton, por exemplo? Gente, mais um adendo. O Milton resolveu porque ele tem o conhecimento, né? Hoje, né? Mas é muito comum, a gente conversa com muitas pessoas, e uma boa parte do público que acompanha a gente é mulher, né? Então, às vezes, porque o meu marido dá mais atenção para a mãe dele do que para mim. O meu marido deixa faltar coisas em casa para suprir coisas que a mãe dele quer. O meu marido abre mão de tempo comigo e com o nosso filho por conta da mãe dele. Né? Ele tá querendo trazer ela para morar com a gente. Não sei o que. Você tem várias histórias assim também, né, Milton? Tem. É muito comum. O Bert percebeu que para um sistema, e o que é um sistema? É um grupo de pessoas interligadas. Então, normalmente a gente percebe isso com mais intensidade na família. Fica mais fácil de falar família, que todo mundo consegue enxergar isso com clareza. Então, dentro do sistema familiar, esse grupo de pessoas, o sistema ele só continua, o sistema só tem condições de continuar se todos olham para frente. O que significa olhar para frente? Significa ir para a vida. Quando um está olhando para trás, o que significa olhar para trás? É eu ficar olhando para o meu pai e para minha mãe. Quando eu fico olhando para o meu pai e para minha mãe, eu não vou cuidar da minha vida. E eu fico só ali, cuidando do meu pai e da minha mãe. Ou querendo estar próximo, é onde a pessoa não cria a sua própria força e vai cuidar da vida dela. Então, para que o sistema tenha continuidade, eu tenho que dar as costas para o meu pai, para minha mãe. Nossa, Milton, que pesado, você vai dar as costas para o seu pai. Dentro de um sistema é a única maneira da vida continuar existindo. Olha que profundo isso, que legal, né? Por quê? Porque aí eu consigo dar um passo adiante, e aí eu tô de costas para o meu pai e para minha mãe, eu dou um passo adiante, eu vou para frente, e para frente eu tenho condições de me casar. E aí o sistema pode continuar. Se eu fico só olhando para o meu pai e para minha mãe, eu não me caso, eu não tenho filhos, o sistema vai morrer, vai acabar. Então, é isso que tem que acontecer para a ordem funcionar. E eu tenho que olhar para frente, tenho que olhar para a vida e seguir. Aí eu posso ter um filho, mas eu tenho que entender que o meu filho é meu filho e eu não vou fazer ele para mim. Isso não é uma
não é uma frase de Bert, né? Mas a gente já escuta isso há muito tempo. Filho é pro mundo, né? Pra filho vida. Pro mundo, exato. Não é meu filho. Eu fiz o filho pro mundo. Agora vai viver a tua vida, né? Eu costumo dizer que o filhote de gente é o único que fica mais tempo com os pais. Como é que é? Filhote de gente? Eu atendo filhote de gente com 40 anos que mora com os pais. É igual aquela mãe fala assim, meu filhinho vai vir me visitar esse final de semana. Quantos anos tem teu filhinho? 50. Teu filhinho? Ou então assim, nossa, meu coração tá doendo, meus filhos vão sair de casa. Nossa, quantos anos eles têm? 28. Nossa Senhora. Isso às vezes pode acontecer na infância já. Um outro exemplo que eu posso compartilhar com vocês, que eu acredito que elucida melhor. É quando o pai vai viajar, por exemplo, e vai ficar muito tempo longe de casa. E o Milton, tô eu lá, o Bruno. O Bruno só tinha 5 anos e o pai dele foi viajar. E aí o Bruno com 5 anos tá dando tchau pro pai lá na frente de casa, o pai vai viajar, aí o vizinho chega lá e bate no ombro do Bruno e fala assim, garotão, agora você é o homem da casa. O teu inconsciente recebe uma informação naquele momento e você subentende, por mais que conscientemente você não vai entender isso, mas inconscientemente você vai entender. Agora eu sou o homem da casa. Então agora eu sou o marido da minha mãe. E aí o cara não vai pra vida. Por quê? Porque ele tem que ficar cuidando da mãe a vida inteira. E aí ele se torna codependente e esquece de dar continuidade ao sistema. Isso que você fala, se a pessoa não casa, não tem filhos, às vezes a pessoa pode pensar assim, então se eu casei, eu tenho filho, então significa que eu resolvi lá atrás. Não necessariamente, porque eu falo assim, tem muita gente que casou na igreja, casou no papel, mas não é casado. Né? Tem filho, mas não é pai. Assim como tem gente que se separou, mas ainda tá casado. Se separou fisicamente, se separou no papel, se separou na igreja, mas inconscientemente ainda está ligado com aquela pessoa que foi o seu parceiro por muitos anos. Sim. Então, viu? Não necessariamente porque você tem filho e você está casado, significa que, então que bom saber que lá atrás já está resolvido, né? Não. Exatamente. E como que eu faço para identificar, assim? Como é que eu posso começar a desconfiar que eu não tô respeitando alguma coisa nesse sentido de ordem? Quando você entende as três, ou melhor, quando você entende essa segunda lei da ordem que nós estávamos conversando, você começa a perceber que a tua vida te dá pequenos sinais, que isso está fora de ordem. O terapeuta, quando a pessoa vai conversar com ele, percebe justamente na tua fala ou na forma com que você conduz a conversa que já existe uma quebra de ordem. Entendi. Tá. E quando fala de ordem, para vocês entenderem também que não é só familiar, né? No trabalho, qualquer tipo de sistema. Né? Isso. Então, assim, uma quebra de ordem, por exemplo, olha que exemplo banal eu vou dar para vocês, mas que tem influência. O cara vai fazer o currículo dele. E ele trabalhou já em 3 empresas. Aí ele coloca lá a primeira empresa que ele trabalhou, aí a segunda empresa ele trabalhou por muitos anos. E ele quer falar mais dessa empresa na hora de fazer uma entrevista. Então ele pensa assim, não vou colocar ela em segundo, vou colocar ela em terceiro, porque nós vamos enfatizar o último, né? E aí ele troca a ordem na hora de fazer um currículo. Ou às vezes por esquecimento, por erro mesmo, né? Fui fazer meu currículo e inverti a ordem. Coloquei como a primeira, na verdade foi a segunda. E aí ele vai para uma entrevista, a entrevista não dá certo, mesmo ele atendendo a todos os requisitos. Por quê? Porque o campo morfológico dele está gritando que existe algo de errado ali. Enquanto ele não corrigir, ele não vai conseguir um emprego. Nossa. Então, a pessoa que... Para entender que tem alguma coisa de errado, ou melhor, para entender que talvez ela não esteja respeitando ou alguma coisa esteja fora do lugar, ela precisa observar como está a vida dela, né? Exato. Então, meu relacionamento não flui, meu trabalho não está legal, eu não consigo prosperar financeiramente, eu não consigo vender aquela minha casa, está enroscada há mais de anos, não entendo porquê, não vende. Então, você pode avaliar qualquer área da tua vida que não esteja fluindo da forma como você gostaria. É o indício, né? Perfeito. Que legal. E qual é Falta mais uma lei. Falta mais uma lei, vamos à terceira lei. Terceira e última lei, equilíbrio. Então, Humberto percebeu que esse equilíbrio... Ou a famosa lei do dar e receber, né? Isso, esse equilíbrio é entre o dar e receber. Então, o que eu estou aqui dando para vocês e o que vocês estão me dando? A lei do equilíbrio ela tem que ser colocada em prática em todas as suas relações na vida com as pessoas que
você tem algum tipo de troca, né? E na verdade a gente tem troca com todas as pessoas, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, tudo que a gente faz, né? Você vai na padaria, você dá dinheiro para você pegar o pão. Essa é a troca, né? Mas as trocas comerciais são muito nítidas e ficam equilibradas, porque você está comprando, está recebendo, pronto, acabou. Mas as relações com as pessoas nem sempre estão equilibradas. Então o Bert percebeu a troca de equilíbrio entre o dar e receber, principalmente na relação conjugal. É onde é mais fácil exemplificar, mas ela acontece em todas as relações. É aquela coisa quando você sai para... convida um amigo para almoçar, né? É isso. Aí você vai lá e paga o almoço dela. É interessante porque se for uma pessoa, né? Uma pessoa direita, né? Uma pessoa preocupada com esse tipo de coisa. Fala, então no próximo eu vou pagar, hein? Porque a pessoa ela não vai se sentir muito confortável. Toda vez eu vou, ele paga. Toda vez eu vou, ele paga, né? Chega uma hora, não, vamos equilibrar isso aqui, né? Mais ou menos assim que funciona também. É isso mesmo. Hoje eu passei por uma situação, antes de falar da relação conjugal, né? Eu passei por uma situação que eu fiquei refletindo um pouco a respeito. Eu ganhei uma carona e aí esse colega estava me trazendo. Quando chegou no pedágio eu pensei, poxa, nada mais justo do que eu pagar o pedágio. Daí peguei a carteira, fui pagar o pedágio e falei, não, deixa que eu pago. Ele falou, não, Milton. Isso aqui já era o meu trajeto. Trazer você para mim não tá mudando nada. Aí na hora eu pensei, pô, ele tá certo. Mesmo assim me deu uma coisa ruim aqui dentro. Por quê? Porque, poxa, eu preciso pagar. Se você não me der essa carona, eu ia ter que pegar um ônibus, eu ia ter que pegar um Uber, eu ia pagar. Exato. Então, me senti um pouquinho mal. Mas aí a gente começou a conversar e a conversa foi tanta que eu percebi que ele fez algumas perguntas e as minhas respostas eram o equilíbrio. Eu estava dando conhecimento para ele, eu estava compartilhando um pouquinho do que eu tenho e aquilo estava ajudando ele. Então, perfeito, ótimo. Eu estava equilibrando a minha situação com ele através do que eu tenho para dar. Não necessariamente você tem que dar na mesma moeda que a pessoa. Você está me dando uma carona, então um dia eu vou te dar uma carona. Não, mas se você está recebendo alguma coisa de uma pessoa, dê algo que ela precisa. Às vezes pode ser um abraço, às vezes pode ser uma palavra, gratidão. Pronto, só através da palavra a pessoa já fica feliz porque ela escutou aquilo de você. Na relação conjugal, por exemplo, é uma relação mais intensa, é uma relação diária, uma relação intrínseca, né? Então, uma palavra nem sempre vai resolver. Você vai ter que fazer um pouco a mais. A pessoa faz assim, muito obrigado. Muito obrigado. Ela vai lá, prepara o café, ela prepara a janta, ela vai trabalhar, traz o dinheiro para dentro de casa e você vai ficar só falando muito obrigado? Milton, recente, eu atendi um casal, né? E esse casal, a moça, ela ganha várias vezes mais do que o rapaz. E ele mandou uma pergunta para mim assim, cara, como é que faz, né, para equilibrar uma relação que ela ganha 12 vezes a mais que eu? Né, ele falou para mim, né, como é que eu faço para lidar com esse tipo... Porque ele estava se sentindo muito mal por isso, né? Porque eles estão para se casar, apaixonados, etc. Só que ele se sentia muito mal, porque ela ganha muito mais que ele. Então, boa parte, por mais que ele divida as responsabilidades, ele tem condições para ter um determinado tipo de padrão de vida. E ela tem um padrão muito elevado. E isso começa a incomodar ele. Como é que você poderia exemplificar algo que poderia acontecer? Eu dei um exemplo para ele de coisas que ele poderia fazer ou coisas que poderiam acontecer se não houvesse esse equilíbrio também. Bacana. Um dos grandes problemas dos desequilíbrios é que as pessoas não percebem a necessidade do outro. Então, quem tem muito dinheiro, por exemplo, o exemplo que você está trazendo, ela vai precisar de questões financeiras? Não. Não, ela está resolvida financeiramente. Então, o que ela precisa? Às vezes ela precisa de um companheiro, de uma pessoa que está ali do lado para ouvir ela, para dar apoio, para dar força, para dar energia. Pronto. E se ela fosse essa pessoa interesseira, ela não estaria com ele. Exato. Então é isso, é perceber o que o outro precisa. Olha, eu tenho isso aqui para te dar. O que você tem para me dar está em equilíbrio? Então, às vezes as pessoas acontecem hoje, por exemplo, eu fiz um trabalho com uma pessoa e aí ela me perguntou, Milton, como que eu te pago? E a questão não era financeira ali. Então eu falei, olha, fica à vontade, faça o que você sentir que você pode fazer e deixa ela decidir. O Bert traz esse exemplo, quando ele fala de equilíbrio, uma situação que ele viveu.
dentro dos livros dele, ele coloca isso como se fosse com outra pessoa, né? Mas o bom entendedor percebe ali que é a própria história dele, porque ele está falando de um grande mestre, e ele foi, claro, um grande mestre, que estava na África, e ele foi um missionário na África, e ele contribuiu por muitos anos com uma tribo, e depois de 16 anos ele foi se retirar de lá, e a tribo começou a, entre eles ali, juntar o que eles tinham de dinheiro. Eu não sei falar para vocês em valores, né? Mas a ideia que a história me traz nesse contexto é que é como se ele ganhasse $5.000 por mês, vamos supor, e os índios juntaram tudo que eles tinham lá de economia, cada moedinha, cada detalhezinho, cada centavinho que tinha dentro da tribo, eles acolheram aquilo e deu 15 centavos de dólar. Nossa. Só que quem tá lá na África sabe o que é 15 centavos, que às vezes tem africano que sobrevive meses com centavos. E eles pegaram aqueles 15 centavos, que era tudo que eles tinham, e levaram pro mestre. E aí quando o responsável da tribo chegou com aquele dinheiro e ofereceu pro Bert, o Bert no primeiro... Bert não, né? Ele fala pro mestre. Então, Bert relata nos livros dele que o mestre, num primeiro momento, pensou: não vou aceitar isso. Imagina, é a reserva deles, como que eu vou pegar esse dinheiro deles? E eu não preciso disso. Mas aí, num segundo momento, ele percebeu que aquilo que era muito pros índios, ou para a tribo africana lá, era a forma deles pagarem o muito que eles receberam. Então, ao longo do tempo que ele esteve lá, ele contribuiu muito com aquelas pessoas. É o valor, né? Isso, e aí ele percebeu que se ele recusasse, eles iam se sentir menosprezados. Eles iam se sentir menos. Poxa, você veio, contribuiu, agora que eu quero te pagar, você não quer aceitar. Então ele simplesmente estendeu a mão e aceitou aquelas poucas moedas como forma de equilíbrio. Legal. E você estava falando assim que isso é mais comum de perceber em casais, mas por que você diz isso? Por causa do dia a dia que vai passando e você não se liga? É, pela convivência, né? Às vezes a convivência faz com que a gente não perceba o que está acontecendo ali de uma forma inconsciente. Então, lógico, isso só acontece com os homens, né? Os homens, por exemplo, eles têm que limpar a casa, eles têm que ir trabalhar, eles têm que preparar o almoço, cuidar dos filhos. Eu me retiro agora deste podcast. Eu me retiro deste podcast. E a mulher fica o dia inteiro sentada e não faz nada. Vai Olha, pro shopping, eu vou te contar, vai pra academia, vai pro salão, né? Nossa, seremos cancelados hoje. Então, seria uma relação de desequilíbrio. Eu faço e o meu cônjuge, minha cônjuge não faz. Então é onde entra o desequilíbrio. Poxa, se você preparou o café da manhã hoje, eu vou preparar um almoço. E aí a relação fica equilibrada. E a gente percebe isso de uma forma até assim, infelizmente, cultural. Mas, homem e mulher, né? Mas é um momento muito nosso, né? A gente não pode olhar isso como uma lei universal. É um momento nosso em função do que aconteceu com as mulheres recentemente. As mulheres recentemente, e quando eu falo recentemente, eu estou falando dos últimos 50 anos, né? Olha o recentemente que eu estou falando. Sim. Mas dentro do contexto é recente. Né? Exato, isso. Nos últimos 50 anos, as mulheres começaram a ir para o mercado, começaram a ganhar força dentro da comunidade, da sociedade, até porque antes elas não tinham força nenhuma. E aí a gente também percebe a lei do equilíbrio, não só num contexto homem e mulher, mas num contexto social. A mulher estava menos. E aí veio todo esse movimento e agora a mulher está mais. No curso, final de semana, que você comentou antes, a gente até escutou lá, né? A mulher está em níveis de diretoria num volume maior que o homem hoje em dia. Sim, foi muito legal isso, porque eu também percebi isso. A gente fez uma dinâmica que envolvia você recrutar sua raiva para fazer algo de bom.
né? E observando os outros grupos, assim, eu olhava as mulheres e eu falava, cara, que isso? Precisava de 3 homens pra segurar. O meu grupo falou assim, a gente olhou pra Érica e falou assim, tá, vai vocês 2 menorzinhos segurar a Érica. Aí um cara falou assim, o que te deixou tão brava? Eu falei, por quê? Porque nós 2 tava te segurando, chegou uma hora eu falei, cara, vem mais um aqui que a gente não tá segurando. E a mulherada louca, né? Aí o pessoal até comentou, falou assim, as mulheres estavam piores que os homens, né? Dessa energia da raiva que vai pra fazer alguma coisa na vida, né? E é interessante, e os homens subestimando, né? Isso aconteceu bastante. A gente percebeu também, por exemplo, eu achei que na hora de gritar os homens gritariam mais alto, as mulheres não iam ter tanta força. Realmente, acontece, né? É o que você falou, né? Precisa só de 2 para segurar a Érica. Subestimou e depois viu que não foi o suficiente. Então esse movimento social, né? Agora o feminismo veio à tona e fez com que desequilibrasse também. Nós estamos com um excesso de feminismo, né? Milton, quer dizer que você é machista. É machista? Não, é a realidade, tá um pouco a mais. E tá tudo certo. Eu acredito que também vai ter um momento que vai acontecer esse movimento de equilíbrio. Agora, a questão cultural que nós estávamos falando. O que acontecia antes? Antes a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava do almoço, tinha que lavar roupa, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, que era a dona de casa. E não fazia nada, né? Não, mas a forma como ela era vista antigamente era, tipo, o homem... Ela é só dona de casa. É isso. Cruel isso. Não foi com ironia que eu disse isso. Sim, realmente a forma como era percebido tudo aquilo que ela fazia era, tipo, nada. Eu tô trabalhando, eu tô trazendo dinheiro para casa. Né? Você ficou em casa o dia inteiro. Nós estamos lavou, nos passou, alimentando cozinhou, cuidou das crianças, né? Exato. Então, o que acontecia? A mulher fazia tudo isso mesmo sendo considerado fazer nada, e hoje o homem está pagando caro. Está percebendo o custo disso, né? Então, e o homem ia trabalhar. Então, quando ele ia trabalhar, ele trazia o dinheiro para dentro de casa, como você bem falou. E esse era o equilíbrio. Poxa, a mulher ficou em casa trabalhando, o homem foi trabalhar e pronto, a relação conjugal ficou equilibrada. A partir do momento que houve esse movimento da mulher ir para o mercado, da mulher sair de casa, tomar esse poder todo que era necessário, claro, que bom, agora acontece a discrepância social. Por quê? Porque o homem vai trabalhar e a mulher vai trabalhar. Os 2 chegam em casa, final do dia, o homem senta no sofá e a mulher vai limpar a casa. Sim. A mulher vai fazer a janta, a mulher vai fazer isso, a mulher vai fazer aquilo. Pronto, agora você vai ficar, né? Não, mas é o que é. É o que acontece. Então, aí acontece o desequilíbrio, porque a mulher está fazendo a mais. Então, o homem está pagando um pouco caro agora, por quê? Porque ele está percebendo que ou ele equilibra a conta, ou ele perde a mulher. Quais são as consequências de uma relação desequilibrada? É difícil mensurar isso, Érica, porque depende de um conjunto de coisas muito amplo. Cada um desequilibra num ponto que pode ter várias situações como resultado. Então, falar assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que a gente Mas percebe... tem pessoas que você percebe que elas sustentam muito tempo um desequilíbrio, né? Sim, eu atendi um casal um dia que eles estavam há 25 anos casados. E desde o dia que eles se casaram, ela já fala que percebeu esse desequilíbrio. Quando ela entendeu a lei do desequilíbrio, ela falou assim, mas isso sempre foi assim. Só que foram 25 anos de sofrimento dentro da relação conjugal. Para mim, assim, eu até uso esse exemplo como um caso de superação, porque os 25 anos foi extremamente desgastante. Tanto que na terapia um olhou para o outro e falou, eu não te amo. Caramba. Poxa, eu tô há 25 anos junto com uma pessoa que eu não te amo. Mas por quê? Por questões inconscientes. Vou falar um pouquinho do que você perguntou antes, e aí a gente consegue voltar para essa relação para entender. Qual é o resultado de uma relação desequilibrada? Normalmente esse desequilíbrio acontece entre filhos e pais. Por quê? Porque os meus pais estão numa posição superior à minha, eu estou numa posição inferior. Então eu só recebo dos meus pais. Eu não tenho como dar nada em troca. É a lei da vida. Teu pai e tua mãe te deram a vida, seus pais te deram a vida. Você recebe, você ganha. Eu vou devolver. Ou eu vou fazer alguma coisa para equilibrar o que eu ganhei. Não tem nada que você possa fazer na sua vida que vai equilibrar algo tão grandioso quanto a sua própria vida. Então, a relação... possível, né? Exato. A relação filhos com pais é desequilibrada, mas é um desequilíbrio natural.
E aí a relação conjugal desequilibrada. Então, quando, por exemplo, o homem faz tudo pela mulher, e a mulher é a mulher que você falou antes, que vai no shopping, que vai cortar o cabelo. Qual é a função desse homem na vida dessa mulher? Ele não é um marido, ele é o pai dessa mulher. Ele dá tudo para ela. Então eu estou sendo pai da minha esposa. E o inverso também acontece, né? Onde a mulher faz tudo e o cara está sentado na frente da televisão tomando a cerveja dele. E a mulher tem que ir trabalhar, tem que cuidar da casa, enfim, faz tudo. Também é uma relação desequilibrada. O que essa mulher está sendo para esse homem? A mãe. Uhum. Então é onde a gente percebe muitas das vezes as relações desequilibradas. Essa é uma das consequências. Onde eu projeto na minha esposa um papel de mãe. Onde eu acho que ela tem que fazer mais por mim. Ela tem que fazer tudo por mim. Porque olha aqui, ó, eu sou bonzinho. E é a criança que não cresceu ainda e está casado com uma mulher que ele espera que vá fazer as coisas que às vezes ele tem expectativa ou tinha expectativas lá da sua infância com a própria mãe. Entendi. Então, por que uma relação conjugal perdura por 25 anos, como eu coloquei antes o exemplo? Porque um projetou no outro esse tipo de relação. Os famosos emaranhados. Perfeito. Você uma vez usou um exemplo, não lembro se foi você, em relação a um casal, né? Por exemplo, um casal se ama muito, eles se dão super bem. Né? O cara tem muito dinheiro e a mulher veio de uma família muito simples. E eles resolvem se casar. Não tem filhos, né? Mas o que acontece? O cara sustenta a casa, ela até trabalha, mas tem uma renda muito ínfima comparada à do cara. Aí o cara vai lá e paga a faculdade dela. Aí o cara vai lá e dá um carro para ela. Aí o cara vai lá e faz isso. Hoje em dia a gente até não percebe tanto problema em relação a esse tipo de coisa, né? Mas pode acontecer dessa mulher se sentir numa dívida com ele, né, a ponto de querer sair dessa relação por não conseguir pagar, não é verdade? É até um pouco forte o que eu vou te falar, Bruno, mas tá nos livros do Bert, e se não bastasse estar nos livros do Bert, ao longo da minha história como terapeuta, eu percebi nos meus atendimentos que é fato. Essa mulher vai buscar um amante. Uhum. Olha que incrível, né? Pô, o cara, além de pagar tudo pra ela, essa mulher ainda vai buscar um amante. Que injusto, né? Por que ela vai buscar um amante? Ela vai buscar um amante porque lá no fundo ela quer que ele descubra e ofenda, xingue ela para que daí eles se afastem. E aí ele vai ficar como inocente na relação. Olha o que você foi aprontar comigo, olha o que você fez comigo, então sai daqui. Aí ela também pode fazer assim, ufa, ainda bem que eu posso sair daqui, porque agora eu não vou precisar pagar a conta. Eu devo tanto para esse cara que eu não tenho dinheiro para pagar, ou eu não tenho como pagar, então eu preciso achar um artifício para sair daqui. Para sair como inocente também. Eu não posso ser colocada como culpada, por mais que ela busca o amante, mas ela não toma a culpa porque ela não terminou a relação. Quem terminou essa relação? Ah, foi você. Você que não me quis mais. Então, quem faz o movimento de eu não quero mais, ele se torna um responsável. Quando eu me torno responsável, eu assumo a responsabilidade. Eu não quero mais. E aí ela fica como inocente também. Por mais que ele também, no consciente, vai acreditar que ele é o inocente. Porque ele vai pensar assim, mas foi ela que errou, então eu sou o certo. Mas é um papel onde envolve muito culpa e inocência para que cada um fique com o seu papel e possa se afastar da relação. Interessante. Bem interessante. Super. Muito legal. Milton, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para as pessoas que estão nos assistindo, a propósito, para você que está nos assistindo, se você já conhecia sobre constelação, comenta aqui abaixo o que você está achando desse nosso bate-papo super legal. Se você não conhecia, da mesma forma, se ainda ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, está fazendo sentido para você, de repente você se conectou com alguma coisa que ele disse em relação a um conflito que você tem na sua vida e de alguma área que não está prosperando da forma como você gostaria, não se esquece também de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o nosso canal, um canal novo, e quando você se inscreve, você está mostrando a relevância dele para o YouTube, fazendo com que ele mostre esse conteúdo para mais pessoas. Então, Milton, para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos vendo agora, que mensagem você poderia deixar para elas, né, para que elas tivessem uma vida melhor, né, em termos de autoconhecimento, em termos de equilíbrio, em termos de conhecimento sobre a constelação que você tem? O que você poderia dizer para essas pessoas agora?
Einstein disse que quanto maior o ego, menor o conhecimento. Quanto mais conhecimento, menor o ego. Fantástica frase. Então eu diria para as pessoas, busquem mais conhecimento. Não julguem a constelação pelo que vocês ouviram, porque às vezes a pessoa vê sem ter um entendimento, e é por isso que a Érica falou antes, toda quarta eu faço constelações e toda quarta eu faço a palestra explicando antes, porque as pessoas precisam entender um pouquinho. Assistir uma constelação sem entender, você vai achar que é espiritismo, você vai achar que é um monte de coisa que não é. Então, diminui o ego é julgamento, e amplia a tua consciência, o teu conhecimento. Quando você escuta uma palestra ou leia livros, Bert tem mais de 100 livros escritos. Caramba! Leia livros, que aí você vai entender, você vai ver na literatura dele, ele traz muitas experiências da prática. E aí você vai entender a prática do livro, vai ser a tua experiência. Como a gente relatou alguns casos aqui agora, talvez alguns que estão nos assistindo nossa, isso acontece comigo. E é isso, aí você vai entendendo por que acontece com você. E aí você vai conseguir colocar em prática as ferramentas de cura. Às vezes, as ferramentas de cura são simplesmente movimentos que você mesmo pode fazer. Poxa, eu estava tratando a minha mãe como minha filha, eu estava dando ordem para minha mãe. Então você pode começar a tratar a tua mãe diferente. E pronto, você vai ter uma vida mais leve, você vai ter uma vida mais próspera. Eu sempre falo que são 3 coisas, uma vida leve, próspera e saudável. E aí eu pergunto, né, o que você quer mais? Ah, nossa, E assim, Milton, pra quem tá pensando, nossa, então eu poderia constelar tal coisa da minha vida. A pessoa leva um tema qualquer. E o mais interessante, né, para quem tá escutando a gente, você não conta as coisas, né? Esse que é o mais legal. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim, eu diria que, vai assistir uma constelação e, se possível, participe como representante, porque daí... Aí não tem como. Eu falo, quem participa não tem como. Todas as dúvidas são sanadas ali, né? Então, você leva o tema e muita gente pergunta assim, Érica, mas você contou tua história toda antes pro terapeuta primeiro? Eu falei, não. Você só chega lá e fala assim, o tema é relacionamento. Pronto, acabou. Inclusive, se você falar, né? Quanto menos falar, melhor. Aí, a constelação, ela pode durar... varia muito, né? De pessoa para pessoa. Mas é uma sessão, né? Normalmente. Isso. Para cada tema é uma sessão. Você vai levar um tema, o terapeuta vai fazer a tua constelação em 5 minutos ou em 1h30. Claro, tem essa variação. Quanto tempo durou a mais longa que você já fez? Quase 3 horas. Sério? Sério. Caramba. Mas era um processo judicial, envolvia 11 irmãos, então foi um processo bem... Família grande. Exato, bem minucioso por ser uma questão judicial, então é mais minucioso. A condução de uma constelação muda muito de acordo com o tema. O terapeuta tem que ter um entendimento amplo se ele quer estar apto para trabalhar em qualquer área. Ou seja, tem a área, por exemplo, empresarial, tem a área relacionamento, tem a área doenças, tem a área jurídica, tem a área pedagógica. Enfim, a constelação se abriu em muitos leques. Entendi. E daí, por exemplo, porque no nosso caso, a pessoa vem, faz uma sessão, 30 dias depois ela vem para um retorno e basicamente 90% entra nessa média, né? Como que é no caso de fazer uma constelação? Eu vou lá, constelo com você, acabou. E depois? O que eu faço? Como que é? O que acontece? Vai viver. Nossa, Deixa o processo acontecer. Exato. Vai olhar para frente, deixa fluir. É claro que pode acontecer situações em que você vai se deparar aí com alguma coisa que você não sabe lidar, e aí sim, o terapeuta vai estar sempre à disposição para te auxiliar, para te orientar. Esse é o papel do constelador, usando a constelação unicamente exclusiva. Tá. Ele vai te orientar, mas que ele vai, vamos abrir a tua constelação de novo. Não, isso não existe. Constelou uma vez, pronto, constelou, acabou. E daí, qual é a média, mais ou menos, de tempo que a pessoa poderia perceber os efeitos de uma constelação? Também não tem números em relação a isso, Érica. Tem a pessoa que constelou e o resultado foi instantâneo. Foi na hora. A pessoa percebeu na hora uma mudança. É o caso de ciúmes lá que você comentou, né? Exato. Assim como tem pessoas que... Aconteceu, eu constelei uma pessoa uma vez, ela veio constelar relacionamento. E ela queria muito que o relacionamento dela desse certo, o casamento, né? Ela já estava casada. E aí a constelação aconteceu, ok, tchau, nunca mais vi a pessoa. Depois de 1 ano, eu encontrei essa pessoa no shopping. E ela me olhou torto. E eu não entendi o que estava acontecendo ali. Eu fui lá cumprimentar ela, né?
Por mais que eu vi que ela não queria falar comigo, né? Porque ela me olhou torto. E aí, quando a gente conversou, a pessoa desabafou. Poxa, Milton, fui constelar com você, sabe o que aconteceu? Meu casamento acabou. E terminou o casamento. Então a pessoa tava pé da vida porque terminou o casamento. E, poxa, que eu fui falar pra ele, sinto muito. A constelação tem o poder de decidir sua vida, né? Vamos dizer assim. A constelação não assina o papelzinho do divórcio por você, né? É isso mesmo. Mas aí aconteceu um fato intrigante. Depois de 6 meses, ele apareceu lá no Espaço Pulsares com a nova esposa. Já casado. 6 meses depois. Exato. E aí ele, resumidamente, né, a gente conversou bastante, mas resumidamente ele falou assim: eu acreditava que aquilo era amor, Milton. E agora eu tô descobrindo o que é o verdadeiro amor. Vixe. Por isso que bom e ruim é relativo, né? Então eu pergunto, será que aquela constelação que ele fez efeito? Talvez não no tempo que ele queria imediato que aquele casamento se consolidasse, mas aquele casamento estava acabado. Então tem todo um processo aí de terminar um relacionamento, de encontrar essa nova pessoa e descobrir ali um verdadeiro amor. Aconteceu e demorou mais. Bert até menciona que talvez seja 2 anos que a constelação continua atuando. Ou seja, 2 anos, ela tá ali, é como se fosse uma energia em cima de você, falando, vamos por aqui, vamos por aqui. Então, às vezes a cura, ou seja lá qual for a questão, não vai ser imediata. Vai ter o seu tempo. Legal. Você tem algum case, assim, que ficou muito marcado pra você? Não, vários. Tem bastante. Questões assim muito delicadas, por exemplo, a descoberta de uma paternidade, né? Isso eu acho mais foda. Como que... Nossa. Isso e aborto, né? Também. Aborto é muito, muito comum, né? Não só o aborto, como o nascimento de gemilar, né? A gestação, porque às vezes acontece de ter 2 fecundações ali e você nasceria um gemilar, né? Tem estudos que trazem que 70% das gestações são gemilar. Só que desses 70%, só 10% nasce. Ou seja, 60% morre um deles. Então, se 60%... Uma galera excluída aí. Exatamente. É uma criança ali que foi excluída. Ah, Milton, mas ainda não tinha cérebro ou não tinha isso. Não importa, já tinha uma vida ali. E a partir do momento que seja uma fração de segundos que tinha uma vida e essa vida morreu, e a mãe não dá um lugar no coração dela para esse filho que morreu, acontece o descumprimento da primeira lei que a gente falou antes, pertencimento. Acontece uma exclusão. Agora, poucos dias, por exemplo, eu constelei um rapaz que ele veio constelar a obesidade. E aí, durante a constelação, percebendo a constelação dele, eu trouxe a ele. Eu falei, olha, o que eu tô vendo aqui na sua constelação é que seu pai não é seu pai. Vixe. Para uma pessoa de 35 anos, né, que foi o caso do menino, ele ficou até, assim, no primeiro momento abalado, mas foi interiorizando isso, né? Interiorizando e foi pedir um DNA, né? Até é interessante, porque depois que terminou as constelações, né, não foi só dele, eu fiz algumas outras, e depois que terminou, ele até veio conversar comigo e falava assim, Milton, eu nunca parei para pensar, mas depois que eu vi isso aqui, e eu vi que o comportamento da pessoa que representava meu pai, era meu pai ali, era meu pai escrito, a pessoa nem conhece meu pai, o cara até mora em outra cidade, mas ele viu na pessoa como representante um pai, igualzinho o pai dele fazendo todos os movimentos como pai. É aquilo que a gente conversou um pouco antes, a ressonância, né? E aí ele começou a perceber que o pai dele realmente não tinha um olhar para ele como filho, que o pai realmente tratava ele com uma certa distância ou com um certo bloqueio. O pai sabia. Provavelmente. Possivelmente o pai sabia, né? Vixe. E foi interessante porque essa constelação aconteceu num domingo. Na quarta-feira ele me mandou uma mensagem falando que ele estava realmente abalado com os efeitos, porque quando ele ia almoçar ele sentia muita fome, normalmente ele repetia o prato 3 vezes, e ele foi comer, quando ele foi se servir ele já não tinha mais vontade de colocar comidas fritas. Então ele falou que ele colocou só feijão no prato, nem arroz ele quis colocar, porque ele já conhecia sobre o carboidrato, sabia que... Enfim, ele fez um prato ali com salada e feijão. E comeu aquilo e se sentiu satisfeito. Isso já tem aproximadamente 1 mês.
E depois disso eu recebi vários outros áudios dele que ele manda assim de felicidade. Milton, você não acredita o que aconteceu hoje? Daí ele compartilha que ele já perdeu nesse período aí 15 quilos. Nossa. Que legal. E, Milton, o que faz você continuar fazendo o que você faz? Amor. Eu amo de verdade. Não é mais paixão, né? O primeiro momento quando eu vi aquele cara lá constelando a primeira vez foi paixão. Mas hoje é amor. Eu faço o meu trabalho, realmente eu amo fazer a constelação, eu amo mais ainda ministrar o curso, passar para as pessoas esse conhecimento, explicar para elas como acontece, como funciona uma constelação. Eu faço isso com o meu coração, de verdade. Legal. Muito bom. E não tem obrigado melhor que o resultado, né, Milton? Também. É o que faz a gente continuar, né? Exato. Quando eu tô numa fase de haters, assim, muito interessante, né? Bruno, charlatão, Bruno, não sei o quê. Né? E eu sou muito tranquilo em relação a isso porque eu tenho resultados, né? E quando eu reposto uma coisa dessas, todas as pessoas que eu já atendi ou pessoas que já passaram por hipnoterapia começam a mandar: Bruno, mudou a minha vida. Bruno, tomava 10 remédios, tô tomando 2. Bruno, larguei os remédios. Bruno, não sei o quê. Uma colega minha que eu atendi lá do Rio Grande do Sul, né, ela estava assim, numa fase extremamente complicada da vida dela, depressiva, ansiosa, tomando vários medicamentos. A gente fez uma sessão aqui nessa mesa, onde você está online. Eu estava com o meu notebook aqui, atendi ela lá do Rio Grande do Sul, conversei com ela, 20 dias depois, Bruno, mudou minha vida. Parei de tomar os medicamentos, estou dormindo bem, sem medicamentos, sem nada, voltei a fazer academia, estou me alimentando melhor, estou me sentindo bem, estou produtivo, estou isso, estou aquilo. Falei, pronto, é isso. Entendeu? É muito interessante esse negócio da constelação. As pessoas ficam o tempo inteiro buscando querer comprovar. Quer melhor comprovação que resultado? É. Não é verdade? Então é o que eu sempre digo. Tudo bem você querer comprovação em relação às coisas. Só que imagine que hoje você tem um problema. E você, com o seu problema, não consegue uma solução para ele fazendo métodos que hoje têm comprovação científica. O que te custa tentar uma coisa diferente? O que te custa abrir a sua mente? Se comprovação científica fosse sinônimo de resultado, não existiriam pessoas com ansiedade, depressão, pânico, fobia, endividadas, etc. Não é verdade? Perfeito. Então, olha para dentro, se dá uma oportunidade. Não é para o terapeuta, para o método. Não, é para você. Né? Por isso que eu sempre digo, eu não coloco a hipnoterapia dentro de uma caixinha sendo o melhor método do mundo, porque eu sei que o melhor método é aquele que funciona para aquela pessoa. Então, de vez em quando, vem algumas pessoas, não sei se é uma perguntinha capciosa, querendo me comprometer, né? Mas, Bruno, a hipnoterapia é o melhor método? Cara, o melhor é o que funciona para você. A hipnoterapia funcionou para mim. E funciona para várias pessoas que eu tenho a oportunidade de atender. Mas não são para todas. Não é verdade? Não que conhecimento científico seja parâmetro para medir nada aqui. Mas eu compartilho com você, Bruno, que eu fiz uma pós-graduação em psicoterapias. Então eu fui buscar entender, do lado científico, né, as psicoterapias. Me aprofundei em N psicoterapias. E a resposta é exatamente isso que você acabou de falar. Não é a base científica, ou não é essa melhor que aquela. É o viver, é o perceber, é o que você está acontecendo, o que você está sentindo, qual é o teu momento. O teu momento, de repente, vai precisar do Milton. Mas, de repente, o teu momento vai precisar do Bruno, enfim. Cada questão tem que ser vista de uma forma ampla, com todo o que tem por trás. Se comprovação científica fosse sinônimo extremo de resultado, não existiria o placebo, né? Explica o placebo, né? É isso. Muito bom mesmo. Milton, foi um prazer receber você com a gente aqui hoje. Foi um bate-papo muito legal. Tenho certeza que numa segunda oportunidade, você vindo para São Paulo, a gente pode gravar um episódio 2 também. Com certeza. Será um grande prazer para mim também. Show de bola. Falamos hoje com Milton Eli. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Tamo juntão. Deixa aqui, Milton, como que as pessoas te encontram? Verdade. Milton, as pessoas que querem entender sobre o seu trabalho, sobre a constelação, onde elas te encontram? Bem, o Espaço Pulsares hoje está em Londrina, onde também é ministrado o curso. Existe aí um projeto para um curso de forma mais ampla também, talvez aqui em São Paulo, de forma orgânica, onde o aluno pode fazer a parte teórica à distância
Mas curso de constelação é uma vivência. A pessoa tem que viver aquilo, tem que estar lá presente. Então, quem sabe, logo logo a gente vai estar aqui em São Paulo também. Por hora, em Londrina. E quem quiser conhecer ou quem quiser contato, qualquer informação ou com aquilo que eu puder contribuir, tem um site. No site também tem o botãozinho do WhatsApp. Legal. Qual que é o teu site, Milton? A gente vai pôr aqui abaixo na telinha, mas só comentando. www.pulsares.com.br. E Milton, dá para fazer online? Porque, pessoal, nossa, não sou de Londrina. Existe a possibilidade de fazer um atendimento online em constelação? Tem. Eu não trabalho com atendimento online individual. Ou seja, se a pessoa quiser constelar à distância, eu constelei inclusive uma pessoa que você me indicou que mora no Japão. Sei. Me indicou um tempo Verdade. atrás, uma pessoa que mora no Japão, ela entrou em contato comigo e a gente fez a constelação dela, mesmo ela estando lá no Japão. Então, a distância não é problema. A única coisa é que a distância eu faço somente em grupo. Então, lá na Pulsares eu tenho grupo todas as quartas e alguns sábados. A pessoa pode estar no Japão, mas você vai constelar ela em grupo em Londrina. Exatamente. Legal. Vai ter um grupo ali e através desse grupo a gente consegue fazer a constelação dela. Legal. Muito bom. Muito então, bom. Distância não é uma desculpa. Não é. Então, valeu, muito bom e até o próximo episódio. Até, pessoal. Abraço.